Você quer obter resultados, quer concluir seus projetos, mas o quanto você tem realmente se dedicado aos projetos certos e também impedido com que as distrações da vida tirem o seu foco. Fique nessa dopamina porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, minhas conquistadoras, bom dia! Você está preparada para receber a sua dose de dopamina diária? Você que já chegou aqui, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vamos espalhar essa mensagem para o máximo de mulheres que a gente pode. Atrai as conquistadoras aqui para o canal. Você pode ser agente de transformação. E se você está chegando agora, seja muito bem-vinda. Que esta dopamina, que essa palavra de hoje possa ser resposta de Deus para a sua vida. Eu estou muito feliz de ver cada comentário de vocês, trazendo as experiências, tudo que vocês têm sido ministradas aqui na dopamina. Olha, de verdade, eu me emociono só de ler os comentários, né? De cada pessoa que comenta, cada pessoa que vem, traz um feedback. Vocês não têm ideia o quanto eu glorifico a Deus, porque tudo isso aqui, gente, é projeto de Deus na minha vida. Não é a Stephanie, né? Porque se fosse por mim mesma, talvez nem teria mais, já teria parado, já teria desistido. Mas quando nós focamos naquilo que é o ideal, quando nós colocamos a nossa energia, a nossa motivação naquilo que realmente Deus tem para a nossa vida, tudo se torna mais leve. E é justamente sobre isso que eu vou falar com vocês nessa dopamina. Às vezes a gente passa por alguns processos que a gente tenta, de alguma forma, ter resultados, obter, né, ali a mudança daquilo que a gente deseja, mas a gente só se cansa. Você já teve essa sensação de fazer, dar o seu melhor, mas no final parece que tudo foi em vão? Isso acontece muito e com muita gente boa, inclusive, porque na verdade não é sobre o quanto você se dedica, mas é no que você se dedica. E também não está ligado aí se você realmente sabe muita coisa ou se você tem todas as respostas. Na verdade está ligado mais a você saber focar onde realmente importa. Então hoje nós vamos entender através de um exemplo na Bíblia que assim é uma base de inspiração para a minha vida. Na verdade, quando o Senhor me permitiu ter algo mais profundo com essa referência bíblica que eu vou dividir com vocês, foi no ano passado, 2024, quando o Senhor falou muito forte ao meu coração, no momento que eu estava compartilhando com Ele sobre os projetos que eu tinha, sobre os sonhos que eu tinha. E eu falava, Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não sei por onde começar, não sei como vai fazer. E aí Deus foi lá e me levou a meditar nesse livro, né, que é o livro de Neemias. Talvez você já tenha lido, conheça um pouco da história. E esse livro, para mim, foi assim um divisor de águas, porque foi através desse livro que o Senhor me permitiu construir toda uma base de mentoria individual. Hoje eu aplico essa mentoria para mulheres de forma individual, onde elas vêm até mim para buscarem um alinhamento, né, das 3 esferas da vida, corpo, alma e espírito. E dentro dessa mentoria eu desenvolvo como elas devem fazer isso e a gente faz exatamente o que Neemias faz, né? A gente pega toda a base de Neemias, desde o início até o final da obra, para a gente poder realmente ter uma forma de viver a estratégia de transformação olhando a inspiração que Deus já nos deu. Eu sempre acreditei e sempre vou acreditar que a Bíblia ela já é um manual de vida. A gente, na verdade, fica buscando perguntas e respostas em vários lugares, quando Deus já nos trouxe tudo e já está tudo ali, né, detalhado na palavra, mas nós precisamos mergulhar, abrir o nosso coração. É por isso que eu sempre falo aqui para vocês do OPA, ouvir, pensar e agir. Quando você ouve, você começa a compreender e começa a ter a fé. E a fé te leva a viver coisas diferentes, e essas coisas diferentes geram em você responsabilidade, maturidade, experiência. Então, quanto mais você se aprofundar, mais você vai conseguir
compreender ali o que Deus, né, tá te direcionando. E então, quando eu falo de você ouvir, pensar e agir, é justamente para isso, para que você não fique só por osmose, né, recebendo, mas que você tenha consciência daquilo que você está ouvindo. E é justamente isso que eu quero dividir hoje com vocês, porque olhar para a história de Neemias é uma história muito inspiradora. E vocês sabem, eu comentei na última dopamina que de quarta-feira nós estamos tendo um propósito na minha igreja, um propósito onde nós estamos buscando pelos dons do Espírito. E na última quarta tivemos uma ministração poderosa, inspirada em Neemias. E ali o Senhor falou: é isso, filha, é sobre isso, né? Assim como eu falei com você lá atrás, no ano passado, eu falo com você hoje novamente e eu quero que você ative as conquistadoras nesta visão. A visão de reconstruir, ou melhor, a visão de não deixar os projetos pela metade. E Deus, ele tem falado muito forte no meu coração sobre isso, sobre começar algo e terminar. Inclusive, a palavra de Deus diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Por que é melhor o fim do que o começo? Porque começar, todo mundo começa. Começar uma academia, todo mundo começa. Começar uma dieta, todo mundo começa. Começar a estudar, todo mundo começa. Começar a fazer devocional, todo mundo começa. Agora, o difícil é permanecer, né? E essa permanência está muito ligada àquilo que nós focamos e aquilo que nós nos dedicamos, né? Então, às vezes a gente tá ali, né, vivendo nossa rotina e sem perceber, nessa rotina a gente vai perdendo foco, a gente vai trazendo outras responsabilidades e quando você pensa que não, você perdeu ali tudo que você tinha em mente, tudo que estava no seu coração. Então, olhando para esse texto, né, que nós vamos ler agora juntas no livro de Neemias, capítulo 6, é justamente isso que nós vamos ver, né? A importância de você estar direcionada a uma proposta, né, a uma missão muito clara e muito bem definida. Porque quando você não tem uma missão clara, definida, você acaba realmente sendo vulnerável a qualquer influência que possa realmente te atrapalhar. E quando você trabalha o foco, você precisa também estar preparada, né, para qualquer tipo de ação contra você, mas que você tenha que ter resiliência para não deixar com que essas ações ganhem força. Bom, você vai entender tudo quando nós lemos o livro de Neemias, então abre ele aí se você puder. O livro de Neemias é um livro que conta a história de um homem que decidiu ajudar o seu povo a reconstruir os muros de Israel, os muros de Jerusalém que estavam literalmente destruídos, devastados, né, pelo fogo por conta dos babilônicos, né, que tinham ido lá, matado, né, e queimado tudo, e estragado tudo do templo, dos muros. E aí eles, depois de um tempo de exílio, voltam, e esse povo que volta com uma mão na frente, outra atrás, Israel toda destruída, Jerusalém toda destruída, sem muros, sem nada. E aí a gente vê Neemias surgir na história, um homem que nem estava, né, lá com o povo de Israel, estava em outro lugar, estava em Suzã, servia ao rei da Pérsia, estava lá, né, ele era copeiro do rei, mas quando ele fica sabendo de toda a situação da sua família, né, do povo dele, ele fica muito triste, angustiado. Então Neemias, ele vai, ele ora a Deus, ele pede a Deus para que possa ajudá-lo a ter uma solução, uma mudança de cenário aí para a família dele, para os amigos, parentes, enfim. E aí, então, ele começa a apresentar isso diante de Deus e, através disso, ele tem o favor de Deus através da vida do rei, que identifica que Neemias está triste, pergunta qual é a situação, Neemias conta, e aí, então, o rei libera ele para poder voltar para Jerusalém e conseguir reconstruir os muros. Mas dentro de tudo isso, né, a gente vê que Neemias, ele não sabia exatamente como estava a situação do povo, ele sabia que não era nada favorável, mas ele não estava lá, então ele não sabia exatamente como estava. Então, quando ele chega em Jerusalém, isso tudo você pode ver ali no capítulo 2 de Neemias, ele vai fazer uma vistoria, né? Ele vai ver como é que tá como estão os muros, como é que tá ali as portas, como que tá a situação. E aí ele vê que realmente era uma situação muito difícil, uma situação bem catastrófica, né? Mas ele decide não arredar o pé dali sem que realmente faça o propósito acontecer, une o povo, conta para o povo do apoio do rei e o povo junta com ele para fazer essa reconstrução. E nisso tudo, conquistadoras, olha que é interessante, né? Enquanto o povo estava lá com os muros queimados, estragados, destruídos,
eles não tinham nenhuma oposição, porque os inimigos já tinham acesso total a eles, né? Só para você entender, muro naquela época representava como se fosse as fronteiras, né, que a gente tem aí dos países. Para você entrar de um país para outro, você tem que passar pela imigração. E é basicamente isso. Os muros eram a proteção para que nenhuma pessoa que não fosse do povo estivesse dentro da cidade. Então, se não tem muro, está exposto, então qualquer pessoa pode entrar, e era assim que o povo estava vivendo. Mas quando Neemias vai para lá, reúne o povo, conta o que Deus fez, o povo se anima e começa a reconstruir. E nesse processo de reconstrução, quando eles começam a se movimentar, começam a fazer acontecer, nós vamos chegar aí no capítulo 6, que é justamente o capítulo base para o nosso texto de hoje. É o mesmo capítulo que eu fui ministrar da quarta-feira, e é interessante que o pastor, antes de ler, ele trouxe o título, né? E eu achei muito forte esse título, e eu não posso deixar de compartilhar com vocês esse mesmo título que tocou o meu coração de uma maneira muito profunda. E eu tô ainda, sabe, quando você tá ali digerindo ainda, né, o que significa isso. E você que tá aí do outro lado, talvez esteja justamente nesse momento que precisa entender. E o que o pastor falou foi: quem flui no Espírito conclui a obra. Olha que forte isso. Quem flui no Espírito conclui a obra. O que isso quer dizer? O que seria fluir no Espírito, né? E é justamente isso que o Senhor falou ao meu coração. E para isso eu quero convidar você a ler comigo o que está escrito lá no livro de Neemias, no capítulo 6, no verso 1, que diz assim: quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos lugares, Sanbalate e o Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que eu deveria parar a obra para encontrar o texto que nós vamos ler? Gente, aqui nós vemos então que no início, né? Logo no início, Neemias está contando aqui, é um relato de Neemias. É legal que o livro de Neemias é o próprio Neemias que escreve. Então você vê as próprias palavras de Neemias, ele retratando ele, a situação. Eu gosto bastante desse livro, é um livro muito inspirador. E é interessante que aqui Neemias ele fala, né, que quando os inimigos, né, aqueles que se opositores, né? Aqueles que eram opositores ao projeto, que não queria ver o povo com os muros levantados, porque afinal, eles podiam se aproveitar do povo quando o muro estivesse derrubado, mas com o muro levantado, eles ficaram com medo, né? Agora pronto, esse povo vai ganhar força de novo, e eles não queriam isso. Então, o que eles pensaram? Pensaram uma forma de tentar parar o projeto de Neemias, porque começou a incomodar, sabe? Começou a incomodar. E essa é a parte que eu quero dividir com você. Eu quero convidar você a ficar atenta, porque talvez hoje o que está realmente te atrapalhando não são os problemas, mas é como você está lidando com os problemas ao seu redor, né? Porque a pressão, a dificuldade, tudo isso vai acontecer. É o que nós vemos aqui no capítulo 6 de Neemias. Ele foi lá, estava reconstruindo os muros, até que começou a sofrer muitas pressões dos inimigos, tentando de alguma forma desvirtuar ele do propósito. Mas o que me chama a atenção o tempo todo é a postura de Neemias na situação. Eu falo assim que aprender com Neemias é algo extraordinário, porque esse homem, ele tem assim uma postura, uma segurança, uma confiança no que ele está fazendo tão grande, a ponto dele virar e falar para os inimigos: por que eu deveria encontrar com vocês? Eu não vou não. Eu estou construindo uma grande obra, né? Ele não tem medo de dizer não. Ele não tem medo de negar um convite de um café, né? Ele não tem medo de tirar as distrações e muito menos de deixar claro qual era o propósito ou qual era a missão dele naquele momento. Isso me chama muita atenção porque quando a gente olha para as nossas vidas, né? Quando a gente olha para as circunstâncias, você já parou para perceber que a gente vai com aquela garra, com aquela força para fazer o que tem que ser feito, até que
surge algo que a gente fica meio sem graça, a gente tem que ir lá, tentar, né, agradar, tentar se justificar, tentar entender como é que vai ser. Já percebeu que todas as vezes que você fala, agora eu vou fazer, agora eu vou começar, sempre surge uma distração, sempre surge algum impedimento, sempre surge algo que te atrapalha de fato a continuar ou a viver aquele propósito. E é muito interessante isso, conquistadora, porque aquilo que realmente Deus tem como propósito para as nossas vidas, o inimigo ele não sabe qual é o plano de Deus para você, mas ele pode imaginar. E quando ele vê que você está indo muito bem em uma área, ou quando ele vê que você tem uma habilidade, um dom, um talento em determinada situação, ele vai tentar de todas as formas impedir que você realmente continue o projeto. Eu vou contar até mesmo o que aconteceu no dia de hoje, é algo muito interessante, e eu estava até falando com a minha conquistadora, né, minha mentoriada, no processo individual, e hoje a gente fez justamente o diagnóstico dos muros, né? Como que funciona? Dentro da mentoria a gente tem uma etapa onde a gente vai diagnosticar as áreas da vida. E eu faço como se fosse o muro de Neemias, é algo muito legal. E aí eu ponho os pilares, as áreas ali que Deus me deu direção para que a gente pudesse analisar dentro da mentoria, e elas vão analisando e pontuando, olha, minha área tá assim, eu tenho isso, tenho aquilo. E a gente vai entendendo quais áreas estão boas, quais áreas não estão, enfim. Então, é um processo bem profundo, mas é um processo que tem que ser ali, né, feito com bastante atenção, cuidado e até acompanhado, porque hoje pode não estar bom, mas amanhã pode já ter melhorado, né? E é bem assim as coisas que acontecem. E hoje eu teria encontro com uma das conquistadoras que está passando por esse processo, e a gente já tinha um encontro marcado, bonitinho, já estava tudo certo. E aí, no período da manhã, que era o nosso encontro, né? Eu tô gravando essa dopamina, vocês sabem que a gente tá sempre gravando aqui pra eu conseguir postar a tempo pra vocês. Queria, né, realmente poder fazer sempre aí o tempo todo ao vivo, mas é aquilo, a gente vai trabalhando com as ferramentas conforme a gente pode, né? Então, tô gravando, inclusive, essa dopamina no fim do dia, né? É muito louco esse negócio de internet, né? A gente programa, deixa tudo bonitinho, mas enfim. Quando você assistir, você já vai estar no dia seguinte. Mas vamos lá, eu tô gravando no fim do dia e hoje a gente teria esse encontro na parte da manhã. E na parte da manhã era o nosso horário, tudo marcado, só que meio que a gente precisou remarcar, porque ela não estava muito bem, e eu falei, então vamos marcar no período da tarde. Falei, beleza, tudo certo, combinamos de marcar no período da tarde. Fui viver meu dia, fazer as coisas, e aí perto do horário que eu iria atendê-la, eu comecei a sentir, sabe, um mal-estar, uma angústia, comecei a ficar meio mal, eu falei, ai, não tô muito bem. Aí eu peguei, mandei mensagem pra minha conquistadora, eu falei, olha, podemos fazer meia horinha mais tarde, eu preciso de um tempo aqui e tal. Ela, tudo bem. E, gente, eu não vou mentir pra vocês que nesse momento, eu fiquei ali um momento meio, sabe, uma angústia, tipo assim, eu não sei se eu marco com ela hoje, ou se eu desmarco. E assim, Deus já estava falando muita coisa comigo sobre várias coisas que Ele tem ministrado ao meu coração, e eu fiquei naquele negócio, né? O que eu faço? O que eu faço? E aí eu peguei e falei, não, eu não vou deixar, né, com que isso me distraia, eu vou fazer o atendimento, eu vou conseguir e vai ser uma bênção. Então eu fiz uma oração, fui lá, mandei mensagem para ela, a gente conseguiu marcar, e aí quando deu o horário, entramos na nossa reunião, né, a gente tá fazendo online, e aí a gente foi lá, começamos a analisar, continuamos, na verdade, a analisar as áreas da vida dela, que são os muros que eu chamo, e era justamente Neemias, né, que a gente estava vendo ali. E quando essa conquistadora começou a falar da área do relacionamento, tem uma área que a gente fala dos relacionamentos, ela começou a falar para mim o quanto ela, desde a primeira vez que ela tinha analisado, agora que ela estava falando, o quanto as coisas tinham mudado. E ela começou ali, gente, a falar de uma forma tão natural tudo o que estava acontecendo. Stephanie, olha, a mentoria tem me ajudado porque eu tenho conseguido enxergar exatamente onde eu tenho que melhorar, eu estou conseguindo me posicionar. E ela começou a falar, e assim, Stephanie, eu não sei nem como essas áreas que estavam tão destruídas, né? O esposo desta conquistadora nem estava indo para a igreja junto com ela, e ele começou a ir, e ela falou assim, Stephanie, as coisas simplesmente aconteceram. Foi muito natural. Foi muito natural. Eu assim, eu não sei nem te explicar como que tudo isso mudou.
E aí a gente conversando, e eu falei para ela, eu falei assim, a verdade é que as coisas mudaram, porque você está trabalhando do jeito certo. Quando antes ela tentava fazer pela força do braço, falar, discutir e se posicionar, era só estresse, era desgaste, isso só destruía cada vez mais. Mas quando ela decidiu ir para a estratégia de Neemias, de não deixar as distrações tomarem conta, não deixar a pressão fazer com que ela perca o foco ou até mesmo que ela comece a deixar as emoções gritarem mais alto. Quando ela começou a buscar mais a Deus, porque em todo o tempo você vai ver aqui no livro de Neemias, que Neemias orava, Neemias jejuava, ele buscava a direção de Deus antes de qualquer coisa. E ela começou a praticar as estratégias de Neemias, a orar, a se posicionar no Espírito, a deixar com que Deus cuide, né? E ela simplesmente obedecendo. E as coisas estão acontecendo. E a gente viu, foi em tempo assim de 15 dias, né? 15 dias, foi, Stephanie, 15 dias. A minha vida deu uma reviravolta, né? Eu vivi uma transformação. A área de relacionamento que estava com nota 5, ela colocou nota 10, sabe? Parece loucura, né? Mas é isso que Deus faz. Porque os próprios muros de Neemias, né, que a gente fala lá de Jerusalém, nos dias de hoje, analisando a estrutura, levaria 2 anos para construir. Imagina naquela época que nem tinha tanta estrutura, o maquinário como hoje. Mas eles levaram 52 dias. Você consegue entender o que Deus pode fazer? A mudança que Ele pode gerar quando a gente entende o que é fluir no Espírito, deixar Deus ser o centro e direcionador de tudo, e você simplesmente não desfocar do propósito que você colocou no teu coração, que você está orando, que você está trabalhando, que você está buscando. Não deixar com que as pressões, as acusações, aquilo que vem ao entorno, tire a sua confiança e a sua fé. Nós falamos na dopamina de ontem sobre a fé. E Neemias aqui, ele tem essa fé. A fé de que Deus estaria com ele e que ele não precisaria ficar se justificando para esses homens que estavam planejando fazer algo contra ele. E é interessante que Deus ele já estava mostrando para Neemias o que estava acontecendo. Ele não precisou ir até os homens para descobrir que eles estavam planejando fazer algo de ruim com ele. O próprio Deus já comunicou, porque ele escreve que aqueles homens estavam planejando fazer mal. Como que ele fica sabendo que os homens estavam planejando fazer mal? Deus traz esse discernimento para ele. Deus traz essa revelação para ele. Olha que fantástico, esse é o nosso Deus. É um Deus que vai te trazer clareza. Sabe quando você está em um lugar e aí você sente no seu coração, não fica nesse lugar, muda? Ou quando você está pensando em fazer uma coisa e vem algo no seu coração e fala, não faz, você não faz. Isso tudo é o Espírito Santo te guiando, é você fluindo no Espírito, é Deus te dando direção. Lembra que eu falei que antes de atender essa minha conquistadora, essa minha mentoriada, eu não estava muito bem? Ali já era uma distração emocional, né, da pressão que eu estava enfrentando, espiritual também, para que eu não pudesse ter esse encontro com ela e através desse encontro ela me trazer esse testemunho, né? Porque foi muito claro que era para eu me encontrar com ela, para que aquilo que ela testemunhasse testificasse aquilo que Deus tem feito na minha vida, testificasse o propósito, o processo, né, da mentoria que eu desenhei, testificasse inclusive o material. Porque esse material de Neemias eu construí com Deus. Deus foi me dando a clareza, a direção, como tem que fazer, como tem que ser. E flui. E todas as conquistadoras que têm feito esse propósito junto comigo, que eu tenho acompanhado de perto, elas têm visto a vida delas mudar, né? Tem sido transformada. Então, assim, é algo lindo de ver. É ver realmente que você faz a sua parte, mas quem faz todo o projeto é o Senhor. Então, se eu tivesse naquele momento deixado com que as distrações de uma pressão, de um cansaço, de um esgotamento falasse mais alto, eu poderia ter simplesmente, não vou dar aula para ela hoje, eu vou remarcar, e eu poderia ter feito isso. Mas eu fui fiel, fui firme. E quando eu saí super animada, saí energizada, grata a Deus por ver que aquilo que Ele colocou na minha vida está trazendo resultado na vida das outras pessoas.
E é isso que Neemias se propôs aqui. Por isso que quando aqueles que queriam se opor contra ele chamam ele para tomar um café, com essa ideia de querer manipular ele, tramar algo contra ele, Neemias ele não vai, ele fala não, eu não vou. Ele não tem medo de dizer não. Você tem medo de dizer não? Você tem medo de se posicionar? Como tem sido hoje a sua postura diante das circunstâncias? Isso é muito interessante. Então hoje, essa dopamina, na verdade, é para fazer você analisar. Você tem realmente se dedicado às coisas certas? Você tem dito não quando é necessário? Você tem abraçado os projetos certos? Você tem deixado Deus te conduzir? Você tem fluído no Espírito? Ou você está naquela pressão de eu tenho que fazer, eu tenho que ter resultado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aí você não consegue, porque isso te cansa, isso te esgota, né? Esgota suas emoções, a sua confiança. Então, avalie, porque hoje o Senhor está falando com você. Está na hora de você parar de lutar com a força do seu braço, começar a lutar com a estratégia, com a direção de Deus e realmente fluir no Espírito. Porque quando você flui no Espírito, o que é fluir no Espírito? É deixar o Senhor conduzir. É ter leveza. É não fazer as coisas por pressa. É não fazer as coisas com a intenção errada. É simplesmente confiar. Confiar. É o que eu tenho feito com cada dopamina aqui. Eu venho, eu gravo, e todas as vezes que eu lanço a dopamina, eu falo, Senhor, está nas suas mãos. Faz dessa dopamina o que o Senhor quiser. Chegue no corações das pessoas certas. Faz fluir. Por muitas vezes eu já postei e ficava ansiosa para saber, será que as pessoas estão gostando? Será que as pessoas estão vendo? Mas hoje eu simplesmente aprendi a entregar, a descansar. É fácil? Não, não é. Não é. Mas a gente pode fazer essa escolha. Por mais que sejam desafiadores, você pode escolher não se desesperar e deixar que o Senhor conduza cada coisa. Se essa dopamina fez sentido para você, eu quero convidar agora para que você ore comigo. Senhor, nesse momento eu quero apresentar a vida dessa conquistadora que me ouve. Ela acabou, Senhor, de ouvir uma direção que veio da Tua Palavra. E essa direção nos traz clareza, Pai, sobre a importância de realmente, Pai, confiarmos que o Senhor está no centro da nossa vida, que o Senhor está conduzindo todas as coisas, que o seu propósito é infinitamente maior e que nós precisamos confiar em Ti. Não nos deixe, Pai, não nos deixe ser enganados ou até mesmo pressionados. Ajude-nos a fluir com alegria naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e que o coração dessa conquistadora que me ouve possa ser tocado, em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, se vocês realmente foram tocadas por essa dopamina, não se esqueça de compartilhar, conto com você. Coloca aqui nos comentários, falou o seu coração, o que falou mais o seu coração. Quero muito ler o seu comentário, para que mais pessoas, quando chegarem, também possam ler o seu comentário e se inspirar naquilo que você compartilha. Você acha que só eu leio os comentários? Cada conquistadora que chega aqui lê os comentários e talvez no seu comentário pode ser a resposta que alguém precisa. Então comenta aí, tenho certeza que você pode edificar a vida de muita gente. E nos vemos na próxima segunda-feira nas dopaminas, mas amanhã nós temos ponto de acesso. E claro, já estava me esquecendo, como assim? Você já se preparou para o dia? Ainda não? Então vai lá se preparar para o dia como uma verdadeira conquistadora. Agora sim, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!